Fala, família Barrados! Antes de ir para os palpites, eu peço uma colaboração para vocês. Verifiquem para mim se do lado do nome do canal, aí embaixo do vídeo, está escrito inscrever-se. Se tiver, clica ali para mim. Fizeram? Pronto? Então, vamos para os palpites para a 12ª rodada do Brasileirão. Mas antes, vamos relembrar os palpites para a 11ª rodada. Editor, põe na tela. Palpite para Corinthians e Bahia. Bahia 1-0. Resultado 3-2 para o Corinthians. O primeiro erro. Fortaleza contra Inter. Palpite 1-0 Fortaleza. Placar 1-0 Fortaleza. O primeiro acerto cravado. RB contra Ceará. Palpite 1-0 Ceará. Mas o jogo foi 4-2 para o RB. Mais um erro. Atlético Goianiense contra Atlético Mineiro. Palpite 2-0 Galo. Placar 3 para o Goianiense, 4 para o Galo. Acertei o vencedor. Grêmio contra Palmeiras. Palpite 1-1. Placar 1-1. Acerto cravado. Coxa contra Vasco. Palpite 2-0 Vascão. Placar 1-0 Coxa. Mais um erro. Botafogo contra Santos. Palpite 1-0 Botafogo. Placar 0-0. Outro erro. E, fechando a lista, Sport contra Flusão. Palpite 2-0 Flu. Placar 1-0 Sport. Fechando a lista com mais um erro. O jogo entre São Paulo e Atlético Paranaense foi adiantado. E o jogo entre Flamengo e Goiás foi adiado. Por isso, não tiveram palpites. Bom, pelo menos o desempenho foi melhor do que nas duas rodadas anteriores. Errei 5 nessa e acertei 3, sendo 2 cravados. Então, evoluímos um pouquinho nessa rodada. Agora vamos para os palpites para a 12ª rodada. Roda a vinheta, editor. O Sport está empolgadaço depois da vitória para cima do Flusão. Tem até um trecho aí da entrevista do Patrick. Roda, editor. Fizemos um grande jogo, o Egídio ajudou bastante. O Fluminense entrou com medo da gente. E nós massacramos eles. Nós jogamos muito mais, podíamos ter goleado 1, 2, 3, mas fomos humildes. E 1-0 foi pouco. Então, o palpite para Sport contra Corinthians é a vitória do Leão. O Leão vai mostrar as garras pra cima do Coringão, vai dar Sport. Sport 1-0, a segunda vitória seguida do Sport no Brasileirão. Atlético Paranaense, o Furacão contra o Bahia. Eu aposto no Furacão, mesmo tendo Libertadores depois da 12ª rodada. Acredito que vai entrar com os titulares e vai vencer. O time do Bahia vai dar Furacão. O Bahia está numa crise profunda, vem de 3 derrotas seguidas e deve perder mais uma. O Mano vai ter muito trabalho lá no Bahia. Atlético Paranaense 2, Bahia 1. Inter contra São Paulo. O Inter vem de 2 derrotas seguidas e o São Paulo de 2 empates seguidos. Inter e São Paulo também estão na Libertadores e jogam a Libertadores depois da 12ª rodada, na semana seguinte. Então, a aposta é no Inter, porque se entrarem com reservas, vão ser os dois com o time reserva. Os dois jogam fora de casa na Libertadores depois dessa rodada. Da Inter 2-1 para cima do São Paulo. Atlético Mineiro, o Galo, contra o time do Renato Gaúcho. O Galo vem de 2 vitórias seguidas e o Grêmio
de 2 empates seguidos. O Grêmio tá passando por uma fase difícil com o Renato. A torcida tá cobrando pra caramba e o Grêmio também tem Libertadores na semana seguinte, a 12ª rodada. Então a aposta é no Galo, Galo forte e vingador. 2-0 pra cima do Grêmio. O Vasco tá mostrando uma certa dependência do Benítez e do Cano. Quando um dos dois não tá em campo, o time sofre. Então, se voltarem a jogar na próxima partida os dois juntos, acredito na vitória do Vasco. O RB fez uma boa partida contra o Ceará, mas jogando em São Januário vai dar Vasco. E vai ter gol do Cano, não tem como não apostar no Cano. Vasco 2-1 para cima do Red Bull. Podem falar o que quiserem do Palmeiras, menos dizer que perderam no Brasileirão 2020. Já são 11 jogos sem derrotas e agora pegam um Flamengo desfalcado pelo Corona. Uma boa recuperação aos atletas do Mengão. Os dois times também têm Libertadores, mas jogam em casa na Libertadores depois da 12ª rodada. A aposta vai para o Palmeiras com uma vitória tranquila, 3-1 para o Verdão. Um Ceará bastante irregular no Brasileirão contra um Goiás que é o último colocado na tabela do campeonato. Acredito que jogando em casa, o Ceará tem vantagem nesse jogo e vai sair com a vitória. Ceará 1-0. O Ceará que tomou de 4 na última partida, mas eu acho que se recupera contra o Goiás. Atlético Goianiense contra o poderoso Fogão. O Fogão é o time dos empates, junto aí com o Grêmio. Já são 7 empates para o Botafogo, 7 empates para o Grêmio também. E acredito que dessa vez nem o empate vem. O Atlético Goianiense é o carrasco dos times cariocas no Brasileirão. Ganhou 2 contra Vasco e contra Flamengo e empatou contra o Flusão. E do Botafogo vai vencer 1-0 para o Atlético Goianiense. O Santos tem jogo da Liberta depois da 12ª rodada do Brasileirão e joga fora de casa. Então, eu acredito que entrem com um time misto para cima do Fortaleza. Mas, se tiver Marinho, a vitória está garantida. Santos 2-0 para cima do Fortaleza. O Fortaleza que está até me surpreendendo com uma boa campanha até o momento. Flusão contra a Coxa. Eu acredito num jogo bem ruim. O Flusão tem muita dificuldade quando pega times que lutam para não cair. E eu acredito que vai dar empate nesse jogo. 1-1 é o meu palpite. O Fluminense roda a bola e não faz nada. Tá faltando criatividade no time do Odair. Odair que entrou com medo do Sport com 3 volantes na última partida. Então, eu aposto no empate 1-1. E esses são os palpites para a 12ª rodada do Brasileirão. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, comentem. É isso aí. Valeu! Fui!